com meus alunos eu falo, vocês é que vão consertar. Não espere dos adultos, eles não sabem o que fazer. Eles estão discutindo se existe ou não isso. Vocês já sabem disso, vocês estão vendo isso. Tem que ser urgente a ação. Urgente no clima é 30 anos. 30 anos é essa geração crescer, amadurecer a ideia e pensar na transição energética e possivelmente uma transição social a partir da transição energética. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educo Escuta, o nosso videocast, onde a gente traz ideias, inspirações, realizações que faz parte da comunidade Educo. A comunidade Educo tem 4 pilares, um deles é o Educo Escuta, mas a gente também tem o Educo na Escola, o Educo Apresenta e o Congresso Educo, que está com a pré-venda para a edição de 2025 liberada. Então, se você tem interesse em estar com a gente, vem fazer parte da comunidade Educo, entra lá no educo.com.br. Lá você tem acesso a muitos materiais no nosso blog, onde você pode refletir um pouco sobre os caminhos da educação, sobre os caminhos possíveis que a educação pode tomar. Você consegue ter acesso também aos participantes que fizeram parte da primeira e da segunda edição. Eu sou o Dan Filho e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, de pele clara, tenho os cabelos castanhos, encaracolados e curtos, uso barba, tenho um olho castanho também, estou aqui usando um óculos de armação redonda e na cor marrom. Nesse momento estou usando uma camisa de botão na cor branca, bege, claro, de manga curta. Estou sentado numa poltrona vermelha. Cenografia, a gente tem uma mesa, onde tem 2 cadeiras, uma de frente à outra. Na tela eu ocupo o lado esquerdo e do lado direito à minha frente. E está o nosso convidado de hoje. Aqui no fundo a gente tem uma televisão, onde está escrito Educo Escuta. E atrás de mim um painel ripado de madeira com algumas setas coloridas. Eu sou analista de educação do SESC Minas Gerais e vou conduzir esse episódio de hoje, onde a gente recebe Lucas Oliver. O Lucas é geógrafo, professor do ensino médio e doutorando em climatologia pela UFMG. Trabalha nas redes com educação climática, explicando os fenômenos climáticos do cotidiano. Seja bem-vindo, Lucas. Boa tarde, né? Muito obrigado pelo convite para falar de 2 coisas que eu gosto muito, que é educação e clima. Vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou o Lucas Oliver, eu sou homem, tenho pele, né? Sou branco, tenho uma barba, tenho cabelos encaracolados longos que estão presos nesse momento. Estou vestindo uma camiseta azul e estou aqui também para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Educação e clima. Massa demais, Lucas. Aqui no nosso cenário está quente, mas não necessariamente pelo clima lá fora, mas pelo clima artificial que a gente construiu com as luzes que estão todas aqui. E a gente entende que discutir educação climática é um tema da urgência, assim, é uma urgência, não só na educação, como na vida como um todo, mas a gente entende que é na educação talvez que a gente vai conseguir não reverter, mas talvez diminuir os efeitos que a gente está vivendo agora, né? Se a gente vem sofrendo muito com os impactos dessas mudanças climáticas, literalmente na nossa pele, assim, né? O meio ambiente, eu me lembro que na minha época de escola, ele era um tema transversal, mas ele tinha um outro peso, né? Ele era quase uma coisa da fantasia, assim, que a gente falava, que a gente precisava discutir, enfim, e eu fico pensando que talvez ele não tenha sido trabalhado da devida maneira para a gente estar sofrendo menos agora, né? Ou seja, educação climática é uma urgência no tema dentro da escola. Você é formado em geografia, né? Trabalha em escolas de ensino médio, escolas públicas de Belo Horizonte. Em que momento, e aí eu acho que essa é uma curiosidade, porque pega aqui, você decidiu destinar mais atenção ao clima e aos impactos da mudança climática no nosso cotidiano? Conta aí. Então, cara, você falou uma coisa interessante sobre o meio ambiente aí na escola, só um comentário, né? Lembrando assim da minha época de escola. O meio ambiente era colocado no mesmo campo do folclore na escola. Isso. Tava ali, né, tal, é uma coisa, mas não era uma urgência, né, como a gente está aqui conversando. Eu sempre gostei de estudar o clima, assim, por algum motivo, não sei, mas se eu for pensar que eu morava numa casa, assim, num prédio, tinha uma rua que era um rio, na verdade, que era o fundo do vale,
E toda vez que chovia, inundava. E eu ficava na janela vendo aquilo, assim. Eu me acostumava, assim, quando não tinha nada pra fazer, quando chovia, ficava vendo se ia descer, a quantidade de coisa que ia ser arrastado, assim, né? É uma realidade de quem mora em Belo Horizonte, né? Já que a gente tampou os rios e quando chove, eles aparecem. E isso me incomodou, cara, sempre, assim, porque por algum motivo eu sabia que a maior parte dos lugares da cidade eram rios. E quando eu fiz geografia, a gente vai entendendo todo esse processo, tanto do meio ambiente da cidade, mas também da formação urbana, como que ela foi construída e foi, né, um projeto desde o início tampar os rios. E eu sempre pensei, cara, me ouvia no rádio as pessoas falando assim, né, a rua virou um rio. Eu falei, cara, até hoje, né, você vai ouvir isso. E eu comecei a conversar com todo mundo sobre isso de alguma maneira, né, tinha essa vontade. O clima é o assunto inicial de qualquer conversa, né? Ou no elevador, no Uber, né? A gente vai comentar, o clima tá quente, tá calor, tá frio. Porque a gente é o único assunto que a gente vai concordar, né? O resto a gente nem se conhece, então, pra gente não começar um assunto, é bom falar do clima. Então, ele é um assunto fácil de acessar as pessoas e começar a falar sobre isso, né? Como professor, lá na pandemia, né? A gente ficou preso em casa. Aí eu comecei a estudar mais sobre climatologia mesmo. E eu lembro que a gente ficou em abril lá de 2020, né? Teve aquele momento que caiu a ficha que a gente ia ficar preso mesmo. Aí eu comecei a olhar para o céu, para os modelos de previsão, falar, vou estudar isso aqui para tentar sair do apartamento, né, de alguma maneira. E veio uma frente fria, final de abril, começo de maio, e eu lembro, assim, que eu postei no Instagram na época, falando, gente, em geral, quando vem frente frias, né, tinha um artigo que falava sobre isso, você tem mais casos de doenças respiratórias. E era Covid, né, que era uma doença predominantemente respiratória, então era um alerta. E daquele dia, assim, que eu postei isso, eu postava várias coisas que ninguém via. De repente, muita gente viu e comentou. E aí eu comecei, todos os dias, basicamente, desde então, a postar previsões do clima, porque era uma forma de me obrigar a estudar, né? Eu não postava, não era para as pessoas, mas era uma forma de treinar duas coisas, né? A didática, ou seja, como que eu explico num story, que é uma imagem, né, só, de no máximo 15 segundos, as coisas que estão acontecendo. Então eu queria melhorar tanto essa parte da didática, ou seja, para poder conversar com as pessoas, tentar acessá-las de alguma forma e trazer algo que me incomodava, que era isso. O fato que é também que me incomoda assim ainda, mas é de boa. Que é o clima tá doido. Não, o clima não tá doido não, tudo bem. Ele só parece, ele é caótico, né? Ele não é doido. Ele é caótico. Ele não é algo linear. Então, doido seria o quê? Acabou de nevar na Praça 7, aí o clima tá doido mesmo, porque não vai nevar. Isso não é do clima daqui. O tempo variar? Não, o tempo varia mesmo, que é outra coisa que eu achei engraçada. Belo Horizonte estava sol de manhã, choveu à tarde, abriu o sol de noite. Então é exatamente isso, né, que acontece. Ou você queria que só ficasse sol, ou só ficasse chuva, né? Ele vai variar. Então, foram os incômodos que me trouxeram aí a querer responder esses meus incômodos e ajudar de alguma maneira aí com a educação, né? E foi então através da internet que você virou cartomante aí do clima. Fico brincando nisso, porque é isso, né? Assim, diariamente a gente tá vendo lá nos seus stories, você trazendo os detalhes e as pessoas ficaram assim, não, mas como assim, né? Eu lembro que você falava disso, né? Como que as pessoas falam, não, mas eu vou casar final de semana, como que final de semana vai chover? E essa coisa que você falou, que é a gente, cartomante, né? Que é a previsão do futuro. É porque o clima, ele era estudado de uma maneira. Até a invenção do computador, dos satélites, de todo o aparato surreal que a humanidade construiu para entender o clima. Porque ele é uma coisa assim... Ele nem existe, né? A gente que deu o nome. Ele é só um conjunto de fenômenos da atmosfera e do planeta Terra. Só que a gente tem muita coisa para olhar. E a gente consegue prever o movimento dele. E aí, cara, o que eu falo? Um fenômeno climático como uma chuva que cai em Belo Horizonte e arrasta carros e leva as pessoas em perigo, ele é previsível. Ele não está no campo do inesperado. Ele não é, por exemplo, onde cai um raio, ninguém sabe. A gente talvez um dia a gente até consiga. Mas a gente está muito longe disso aí, a gente não sabe. Agora, se vai chover ou não, a gente sabe. Se vai ser uma chuva forte ou não, a gente sabe. Então, por exemplo, acho que essa é a emergência. A gente não pode ignorar, né? A gente não pode continuar na ignorância do clima. Porque no seu celular, com certeza, tem um climinha aí, um tempinho, mostrando como é que tá. E por mais que ele não seja 100% preciso, ele te dá uma ideia. E se nós, meros mortais, estamos caminhando aqui no centro, consegue saber se vai chover amanhã, 1h da tarde, mais ou menos? Então, o governo, né, a gente deveria se preparar muito para isso. Deixar de ser folclore, né? E tornar-se algo da nossa vida, como parte importante, né? De planejamento e de ações.
Eu queria pegar o gancho nisso que você fala sobre emergência climática, né? Assim, que nas nossas discussões você trouxe esse lugar, né? Acho que talvez mudança climática não seja talvez a nomenclatura mais precisa ou mais certeira para a gente falar sobre a mudança, porque o clima está em constante mudança, né? Que você trouxe assim, ele está o tempo inteiro nesse caos de reestruturação, assim, e que talvez fosse mais sensato a gente tratar como emergência climática, até porque quando a gente fala em emergência climática é um convite à ação, o que a mudança talvez não, né? A mudança ela está num lugar de que tipo, ok, pode mudar gradativo, pode estar mudando muito lento, mas a gente tem visto e sentido que não tá tão lento assim, né? As coisas estão vindo com uma potência muito forte, assim. A gente precisa pensar aí quais as ações a gente vai tomar para que sejam efetivas para a gente atrasar esse colapso, né, que a gente está caminhando para ele. E aí eu queria já trazer, então, para o ramo da educação, esse lugar, que é que você acredita que trabalhar a educação climática nas escolas é uma das ações efetivas que a gente pode fazer? Com certeza. Assim, talvez a mais. Por quê? Porque se você cria uma geração de jovens que não enxergam a crise climática, a emergência climática, né? Vamos usar esse termo, que é o fato o risco à vida. Agora, a gente tem noção do risco à vida que o clima causa a gente e a gente sabe prever. Então, assim, esse risco à vida ele pode ser controlado, de certa maneira. Mas se ele for ensinado ainda no campo do folclore, de uma apresentaçãozinha, mas ele sendo ensinado como algo do cotidiano, da experiência do aluno, da experiência do calendário escolar, né, que a gente conversou sobre, eu posso planejar o ano escolar de eventos em áreas abertas, de excursões, assim, com o clima de Belo Horizonte, né, entendendo o clima de Belo Horizonte, que pode ser um trabalho transversal para toda escola entender, né, porque, primeiro, mudança climática, mas está mudando o quê? Eu não sei nem o que é o clima. Então, antes, né, para que a gente se familiarize com o clima nesse sentido, para que a gente torne o clima não uma coisa de uma pessoa que estuda, tipo eu estudo, então assim, é meu campo de estudo, eu passo horas do meu dia fazendo isso, então eu me sinto minimamente preparado para conversar com você sobre isso. Mas eu acho que tem que ser algo que se torne cotidiano na conversa. Que deixe de ser assim, você viu onde que aconteceu isso? Porque assim, o clima, igual eu falei, ele é o assunto principal em vários momentos, né? Quando tá chovendo vários dias, todo mundo fica de saco cheio, tá chovendo muito. Tá calor demais, olha essa fumaça, né? Mas, e aí, o que a gente vai fazer? Então, só que a gente tá sem saber o que fazer, literalmente, né? Eu brinquei aqui o exemplo mais cedo com você, antes de a gente entrar no ar da casa pegando fogo. Sim. Então, assim, a gente tá no momento das mudanças climáticas, da alteração aí, né? Pela quantidade de emissão de CO2 que a gente lançou, principalmente nos últimos 20 anos, que é importante isso. A quantidade que a gente lançou nos últimos 20 anos é muito grande. Tá? Até 20 anos atrás, quando tinha o debate, mudança climática tem, não tem? Era uma coisa. Hoje a gente já lançou muito mais, a gente acelerou esse processo. E aí, a casa começou a pegar fogo. E aí a gente tem a opção. Ficar em pânico, que é o que a gente está meio assim, sem saber o que fazer. Ou a gente pode debater quem botou fogo. Foi o ser humano, a casa pegou fogo sozinha. Mas a casa está pegando fogo, a gente precisa... A gente vai apagar o fogo? Que é a pergunta, né? A gente chegou num ponto que é possível mitigar e parar, ou a gente já tem que se adaptar? Então, assim, eu não acho que há a possibilidade de apagar o fogo todo, não. Mas a gente pode deixar ele não alastrar, né? A gente pode pegar esse aumento de temperatura e reorganizar nossa sociedade de alguma maneira para se adaptar ao clima a partir de agora, não ignorando ele. Porque isso é o mais, vou falar perigoso, eu acho, para as pessoas, para todo mundo. A forma como a gente construiu as cidades no mundo todo, que são as cidades capitalistas, que elas não são pensadas para se adaptar ao local, e sim para a especulação imobiliária e a venda do território, né, do espaço e tal. Então, assim, as pessoas moram em locais completamente inapropriados por conta disso. Só que a gente fez cidades enormes, cara, essa que é a questão. Então a gente precisa tomar uma decisão rápida de transformação. Porque a gente pode reconstruir tudo. A gente pode esperar ser tudo destruído para reconstruir. Então você tem uma barragem da Lagoa do Nado, né, que arrebenta, agora você vai ter que reconstruir a barragem, a lagoa, o ecossistema que você deixou destruir, porque você não fez nada, sabendo que agora você pode ter chuvas muito mais fortes. Temos problemas enormes, as barragens de rejeitos mineradoras aí
ao redor de Belo Horizonte, que são problemas gigantescos com as mudanças climáticas, porque isso a gente pode ficar deixando acontecer, ou pode acelerar o processo, né, de desmonte delas, né, ou de melhorar o controle delas, né, de alguma maneira, fazer pressão. Mas isso vai no campo da onde? Aí vai na educação, porque a educação é que faz isso, cara. Quando eu era criança, eu me lembro de uma campanha do lixo, assim, eles colocaram lixeira em várias cidades, aí na escola, e assim, eu fui minha geração, ela foi, talvez, assim, tô falando no geral, né, a geração que parou de jogar qualquer coisa no chão, em Belo Horizonte. Porque quando eu era criança, eu me lembro de me sentir incomodado dos adultos jogarem coisas no chão, porque a escola ficava me enchendo o saco disso. Talvez a única coisa que eu aprendi na primeira série, segunda e terceira. Então, eu só falo com os alunos sobre crise climática. Porque com meus alunos eu falo, vocês é que vão consertar. Não espere dos adultos, eles não sabem o que fazer. Eles estão discutindo se existe ou não isso. Vocês já sabem disso, vocês estão vendo isso. Porque no noticiário é isso, nas redes sociais acontece isso. Uma inundação que acontece, ela espalha viralmente em qualquer rede social. Então você vê, mesmo que você não queira, mesmo que não seja na sua bolha, aquilo vira. Então você começa a tornar algo mais... Olha, realmente está acontecendo. E aí é partir para ação. E aí como, né? Talvez a resposta não esteja aqui comigo e você, não. Deixa eles pensarem. Porque tem que ser urgente a ação. Urgente no clima é 30 anos. 30 anos, essa geração crescer, amadurecer a ideia e pensar na transição energética e possivelmente uma transição social a partir da transição energética. Pode dar muito errado também nesse processo, né? Mas porque estão tudo perdido no TikTok, né? Nesse mundo digital aí. Mas se eles souberem que essa maquininha que eles têm no bolso, né, que eles ficam o tempo todo usando, não está no bolso não, está na mão. Está na mão. Ela é uma máquina de prever o futuro. E que qualquer pessoa, em qualquer tempo histórico da humanidade, se você propor um desejo para ela realizar e você botar isso na pauta, você queria ter 1 milhão ou uma máquina que prevê o futuro? É lógico que é a máquina que prevê o futuro, porque você vai poder saber como você vai ganhar 1 milhão. Mas agora a gente tem, cara, com o clima, que sempre foi algo que era, antes, ele estava no campo da mitologia. Porque a gente sabia que ele era tenebroso, né? Tempestade que destrói tudo, uma seca, chuva de granizo. A gente tem as entidades do Pigorani Tupã, né? Que é o do trovão, que é o mensageiro, na verdade. Então mas assim, cara, imagina você morar num lugar como o Brasil, que tem uma nuvem acúmulos nimbus, que ela tem descarga elétrica. E você pode ser atingido por ela. Então, assim, é uma realidade que antigamente as pessoas temiam. Então, elas colocavam no campo dos deuses, das divindades, porque era um poder gigante. A gente está no clima artificial que você falou. A imensa maioria das pessoas, imensa não, mas muita gente passa o dia inteiro no clima artificial. Ela nem sabe se choveu ou não. Como pedir para ela prestar atenção no clima, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente perdeu essa noção de que o clima é perigoso. Pela nossa, né, essa força aí do capitalismo de transformação, essa artificialidade que parece que a gente tem um controle de tudo. E aí quando você faz como os belo-horizontinos fizeram, no geral, os governos, enterram os rios porque a gente matou eles propositalmente e enterrou, ao invés de a gente estar usando o rio, né? A gente fez Então, toda vez que chover, cara, a água só tem é a coisa mais preguiçosa do universo, né? Ela só desce. Ela não vai subir. E só tem um caminho. O que fica embaixo de tudo? A gente dá o nome de rio. Então, toda vez que chover em Belo Horizonte, isso deveria ser ensinado nas escolas, para que todas as pessoas, quando vissem uma chuva chegando, né, fossem alertadas e não entrasse em situação de risco de estar no meio de uma avenida, que na verdade é um rio. Então, ela vai se colocar numa situação de risco pela ignorância dela. E sabendo do futuro, a gente não poderia permitir, no meu ver, que a pessoa ficasse nessa ignorância, que é o risco da vida dela. Você tem que pelo menos avisar. Que a Defesa Civil faz isso agora, né? Fecha as avenidas, fechou a Pedro I, fecha a Vilarim, fecha... Mas se você consegue prever com 2 horas que essa nuvem vai chegar, você já tem que fechar antes das pessoas fecharem depois que elas já estão lá. E é isso, no bolso de qualquer pessoa existem aplicativos que ela pode acessar essa previsão do futuro. E acho que a escola pode intervir nisso, ensinando as pessoas a observarem o clima para não ser prevenida. Porque o que a emergência climática mais traz é problema econômico. É destruição de casa, destruição de plantação, é aumento de preço de comida, né, e várias questões assim. Que a gente nem entra nessa pauta. Mas essa é a mais tensa, talvez, das mudanças climáticas, que é você ter perdas na agricultura. No geral, no mundo todo. Mas a gente está aqui em Belo Horizonte, estou longe da agricultura. Então, o que isso pode me afetar? Aí que eu brinco, é azar.
né? Você está em cima de um rio, no meio de uma tromba d'água. A gente aprendeu, minha mãe, eu gosto muito de ir em cachoeira, né? E minha mãe sempre falou muito comigo isso. Cuidado com tromba d'água. Falou, não, mãe, eu estudo isso, assim, minha fonte de renda atual, basicamente, é estudar o clima, ensinar sobre o clima. Eu estou observando as nuvens o tempo todo, eu não vou me arriscar. Quando eu era jovem, eu não estava nem aí, não, eu ia. Porque eu não sabia também. E eu me coloquei em muitas situações de perigo. E que talvez hoje, eu sei que os parques, por exemplo, nacional, estadual, eles fecham as cachoeiras no momento de chuvas e tudo mais, mas parece que tromba d'água é só na cachoeira. Mas na Vilarinho, na Pedro I, na Cristiano Machado, na Tereza Cristina, na Andradas. Você pode pensar aí dezenas de avenidas e centenas de ruas de Belo Horizonte que são rios, tem tromba d'água. E se ela cair, ela vai arrastar tudo. Só que a gente nunca pensa assim, né? A gente só pensou, porque de onde que veio essa água, né? Cara, de onde que veio essa água? De uma hora para outra. Da hora para outra, né? Eu acho que é legal um ponto que você trouxe aí, que me chama a atenção nessa questão da educação e dentro da escola, que eu acho que a escola está tão viciada no processo em trazer respostas que ela acredita que, para falar sobre a educação climática, ela precisa apresentar respostas para esses estudantes, né? E o que eu estou entendendo que você está trazendo aí um convite é que nós que aqui estamos nesse momento, a gente não tem resposta para essas coisas e por isso talvez estejamos tão desesperados nisso, né? E de que você tá falando aqui, é nessa geração que está aí, frequentando as escolas como estudantes, é deles que precisa sair essas respostas com força. Então, talvez a escola precisaria ocupar o espaço de apresentar o problema e tentar achar estratégias, métodos, formas de resolver esse problema. Eu conversava com o Patrick, em um dos episódios sobre educação digital responsável, e ele diz isso assim, né, que a tecnologia está aí para resolver um problema real para a gente. Mas essa tecnologia não se trata só de tecnologia digital, assim. E aí eu acho que você está, quando você fala essa questão dos rios enterrados, é um pouco disso, né? A gente pensar que a gente não precisa de uma tecnologia digital para resolver essa questão. A gente precisa entender que às vezes a tecnologia maior era quebrar e achar uma maneira de fazer esse rio, tentar achar um caminho para prejudicar um pouco menos a construção dessa cidade da maneira como ela se deu, né? Então, que talvez as escolas, o mais interessante seria como que as escolas poderiam começar esse processo de forma imediata, assim, e talvez fosse projetando perguntas, problemas e convocando para essa resolução, assim, né? Você tem algum caminho que você já tenha visto, assim, de ação que as escolas poderiam fazer para contribuir nessa tarefa, assim tipo... Cara, assim, na prática, assim, na prática, né? Então, aí minha experiência, porque eu também sou do clima e tudo mais, então, eu acho que a principal tarefa, talvez, inicial, seja chamar a atenção para isso. Eu sempre falo com meus alunos assim, cara, vocês vão ver coisas muito incríveis, assim, porque é inimaginável, com certeza, o que vai acontecer. Então, se preparem para coisas inimagináveis. A única coisa que eu posso te falar e se preparem no sentido assim, como que eu vou me adaptando a essas mudanças? Porque você, né, nós nos anos 80, aí a galera nasceu analógico e de repente o digital tomou a nossa juventude. Então a gente é a primeira galera do digital, realmente, assim, que é o adulto que cresceu se tornando digital. Agora, a geração 2010, né, que está agora nas escolas, o digital já é uma realidade não ausente, igual quando você nasceu já tinha geladeira, era normal ter geladeira, e acho que é o campo disso, porque as tecnologias são múltiplas. E aí, por exemplo, vou dar uma tecnologia não digital, né? Agrofloresta. Se você pensar que você pode construir sumidouros de carbono, diríamos assim, você absorver carbono, como? Qual que é a tecnologia? Eu fico vendo a galera desenvolvendo tecnologia, uma máquina que plante uma árvore, né? Já está aí essa tecnologia, aí tem mais de 100 milhões de anos, está na Terra, e está aí absorvendo CO2, jogando gás carbônico. A gente devastou a Mata Atlântica, só que a gente já chegou depois dela devastada. Então a gente não tem a noção do que foi isso. A gente só não vê ela, então a gente não sabe que ela existiu. Mas e a gente vê a Amazônia. Então a gente olha para a Amazônia e fala, não, por favor, né? Não destrua ela. A gente, na verdade, deveria estar não só não desmatando a Amazônia, como replantando toda a... Que foi perdida. Toda que foi perdida, porque era muita mata, muita mesmo, assim, uma quantidade... É o litoral do Brasil todo.
Só que... E aí, essas tecnologias têm que ser ensinadas também. Plantar, sabe? Coisas simples, porque meus alunos, ninguém sabe plantar nada. Nem eu sei, se eu não for para um lugar que tem lugar para plantar e ninguém me ensinar. Não estou falando que a gente tem que sair por aí plantando arvorinhas, mas a gente tem que repensar isso. A gente tem que repensar cidades, todo o reflorestamento urbano, melhorar a infiltração. Eu não vou chegar aqui ser radical e falar que a gente, na verdade, deveria desmontar todas as cidades e reconstruir de novo. Porque esse é o trabalho do século. Não há possibilidade de cidades, metrópoles, do jeito que são construídas, resistirem ao clima, do jeito que o clima vai vir. Do jeito que o clima é, digamos assim. Do jeito que ele está já, né? Então a gente constrói cidade, a galera está morando em morro que não deveria morar, em fundo de vale, né? A gente sabe que isso tem a ver também com a fonte de renda, então é a ideia do racismo ambiental. Os mais pobres vão sofrer os impactos das mudanças climáticas descaradamente, né? Assim, na frente de todo mundo. Não há quem menos polui, porque a pessoa vai de ônibus, então ela nem tem um carro para poluir a quantidade. Então, e ela mora num lugar que ela nem deveria morar, o governo não ignorou ela, né? Então ela está lá, morando numa situação precária. A minha pesquisa de doutorado é até um pouco sobre isso, né? Como que os governos usam extremos climáticos, chuvas muito fortes, tudo mais, deslizamento de terra, para reorganizar, remover famílias, colocar em outros lugares e transformar aquele lugar em algo que seja uma renda maior, né? Então você usa isso em alguns momentos. Então assim, a gente deveria repensar. E aí eu falo para meus alunos, cara, mas é uma proposta de 30 anos. Agora é radical. Mas é isso, quando a gente era criança... Cara, você lembra do buraco da camada de ozônio? Cadê ele? O que aconteceu com ele, velho? Ninguém mais falou dele. Será que ele aumentou ou ele sumiu? Eu não sei o que aconteceu. Mas a gente resolveu. E por que a gente resolveu o buraco da camada de ozônio? Porque a gente descobriu ele. O maluco mandou um balão lá com radar, mediu que tinha... tá faltando ozônio aqui. Ele nem foi medir isso. Quando ele descobriu isso... Aí as indústrias na época falaram, não tem nada a ver. E quando a gente era criança, assim, nos anos 90, o tema do clima era buraco na camada de ozônio está aumentando, o que vai acontecer? Tinha uns mapas muito antigos, analógicos na televisão, assim, aqueles desenhos, eu ficava assustado com aquilo. Tipo, a gente sumiu. Por quê? Porque a gente mudou a lei, a indústria e tudo em 20 anos. Ninguém fala disso. A gente já diminuiu muito isso. Então as mudanças climáticas não é tipo, acabou, meu Deus. Só que a gente acabou de descobrir o buraco da camada de ozônio e precisamos agir. Daqui a 30 anos, talvez, a gente tenha mudado lei, tecnologia, forma de ver isso. E talvez a gente, ao invés de estar na casa pegando fogo sem saber o que fazer, né? A gente controla o fogo. Quem controla o fogo faz churrasco. Então a gente pode ficar de boa, né? Numa perspectiva muito otimista aqui, de entender o clima e controlar, não o clima, mas a nossa forma de viver com o clima, né? Não deixar ao léu, que é o que a gente fez. E isso é o que eu fico pensando, é isso, né? O processo de educação ele precisa partir do caminho de que a gente precisa construir esse clima, né? A gente precisa construir junto e construir esse clima passa por ações que estão aqui. Porque quando a gente fala clima, parece um negócio muito, muito distante da gente, né? A gente está falando de uma coisa que está lá longe, lá no alto, e que não chega até a gente, que a gente está só sofrendo por ele. Mas a gente esquece, e talvez é essa lembrança que a gente precisa trazer dentro da escola, é de que a ação que a gente faz aqui ajuda, que é cíclico, né? O que a gente faz aqui vai para um lugar e volta para a gente de uma outra forma, né? A construção desse percurso. Quando você falava aí, eu fiquei pensando assim, né? Você falou dessa questão também de muitos de nós não se dá conta do que está acontecendo no clima, porque a gente está fechado, enjaulado dentro de uma estrutura. Hoje, trabalhando dentro de um escritório com ar-condicionado fechado, tem hora que eu paro e falo, gente, pelo amor de Deus, abre essa janela, assim, e não é nem abrir a janela, só tirar a cortina para eu ver se está frio, se está calor, se tem sol, se não tem, o que está acontecendo lá fora, assim. E aí eu fico pensando no meu processo quanto educador dentro de sala de aula, passando por esse processo de transformação de vezes escolas, trabalhando em escola particular, colocando o ar-condicionado dentro, mas a escola toda de cimento, assim. Será que a gente conseguiria talvez também... Tá, ok, a gente precisa botar o ar-condicionado porque agora está insuportável, mas a gente pode também começar um processo de reflorestamento dentro da escola, assim, o que a gente consegue fazer? A gente consegue quebrar um pouco o cimento, criar umas áreas verdes, assim, para tentar pelo menos mitigar e talvez, quem sabe, no futuro utópico, não precisar mais do ar-condicionado dentro daquele lugar, né, assim, para caminhar para isso, assim. Eu fico pensando que é doido, porque a gente está aqui conversando sobre esse processo de educação climática, mas sem resposta, né? Na verdade, só trazendo questões e... Mas acho que o papel do professor, para mim como professor, é como formular perguntas. Isso. As respostas eu não preciso ter todas.
Nem a inteligência artificial vai ter todas. Mas é isso. Se você pergunta para a inteligência artificial, chatbots, né? Se você não sabe fazer a pergunta, ela não te traz uma boa resposta. É isso que eu brinco com meus alunos. Quando você for botar o prompt, fica a dica aí, ó, para todos os jovens. Coloca lá que escreva como um jovem do 2º ano do ensino médio. Porque senão ele vai escrever como cientista. E aí o professor vai descobrir. Já que, infelizmente, pensando nessas coisas das tecnologias, né? A gente está nesse processo muito perdido de como lidar dentro da sala de aula com as tecnologias. E aí eu falo, cara, o celular, ele é um problema, mas ele pode ser usado também para ensinar clima. Como você, sabe? Você pode usar isso. Como? Porque ele é um instrumento. Então você pode usar... Vamos medir a temperatura da sua sala aqui, lá na quadra de cimento, para ver a diferença. Embaixo de uma árvore. Porque ele pode ter essa possibilidade. E aí você vai ver, vai entender, né? Mas é chamar a atenção, a curiosidade, para que eles possam pensar. Eu fico pensando, mas assim, inicialmente, o maior problema não é o clima em si. Essa que é a questão, por isso que é emergência climática. É como que o clima me afeta, já que eu moro numa cidade que em nenhum momento do seu planejamento foi pensado nisso. E você já está acabando, mas queria terminar com uma ideia. Se você pegar um jornal antigo, tem um jornal de 1900, sobre Belo Horizonte. 1900 Belo Horizonte há 3 anos. Janeiro de 1900. Cai uma chuva muito forte, porque sempre chove muito forte em janeiro. E assim, o que a gente está vendo nos lances climáticos é que essas chuvas fortes que caíam são mais fortes. E aí, as pessoas, em 1900, a cidade tinha acabado de ser construída. As pessoas, tem um relato que há um vendaval, aí na Rua da Bahia, com Afonso Pena aqui, tinha um teatro, e aí voou o telhado do teatro, caiu em cima da outra casa, quebrou a casa, né? Teve óbito por raio, teve gente que foi arrastada no Córrego do Leitão, que é aqui embaixo, na Padre Belchior aqui, e de repente... É catastrófica as notícias, só coisa ruim. Você vai falando, nossa, parece que eu tô vendo hoje Belo Horizonte, mas era 124 anos atrás. E a galera reclamando, poxa, construíram prédios da França, né, de outra arquitetura, que não tem nada a ver com o clima tropical de altitude de Belo Horizonte, que os prédios não estão preparados para o clima daqui. Então a cidade começou sendo pensado, porque não se pensava isso no meio ambiente, essas coisas, tem lá, a gente faz. É bonito, né? Vem da França e tal. E no final de toda essa matéria, ela termina abrupta, assim, amanhã a gente vai tentar trazer mais notícias, né? Pelo andar da hora e tal. E aí tem um recorte embaixo, assim, curtinho, que vem falando assim, logo após a tormenta, um grupo de carnavalescos saiu às ruas da cidade para animar a população, né? Depois de tudo que aconteceu. E aí é uma coisa muito legal, cara. Eu acho que esse é o espírito que a gente tem que ter, desse grupo carnavalesco, que mesmo depois da tormenta, que estava tudo destruído, eles saíram para animar a população, né? Para agir, para não desanimar. Isso é acho que uma metáfora muito boa para a gente encarar esse processo aí. Para a gente agir, né? Não ficar só no desespero de, meu Deus, oh meu Deus, o mundo está acabando. A gente pode tomar ciência disso e fazer isso de uma maneira leve, isso que eu quero dizer. Não precisa ser uma coisa tão sofrido como a gente está vivendo, né? Entendi. É para a possibilidade de construir um outro futuro climático, né? Assim, exatamente. Que continuará nos afetando, talvez, porque não tem como a gente fugir disso mais, mas que talvez a gente consiga atenuar essa sensação que ele nos pega. Lucas, agradeço demais a sua presença, as suas ideias, a sua experiência, o que você vem trazendo para a gente aqui. E para que a gente possa problematizar esse caminho e nessa perspectiva de que é importante a gente debruçar atenção sobre isso, não se desesperar, mas agir. Isso, senão as coisas não vão acontecer. E a educação é o principal local para a gente agir, para criar uma geração que esteja ajudando no processo. Que esteja fazendo, que vai agir, mais do que a gente que está meio perdida ainda. Então, ó, a gente termina aqui esse episódio. Eu agradeço a sua presença aqui, acompanhamento nesse processo. Mais uma vez te convido a estar com a gente na comunidade Educo, educo.com.br. A gente tem uma comunidade no WhatsApp também, onde a gente compartilha ideias, compartilha indicações. Então, se sentir, vem junto com a gente. A edição de 2025 já está sendo pensada e esse e outros temas provavelmente vão perpassar alguma fala de algum convidado que a gente vai trazer. Um abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.